Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você tem a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, ou escute a palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. Efésios capítulo 5, 15 a 21. Dando continuidade à palavra que Deus tem confiado a gente, crescendo a respeito do Espírito Santo. E a palavra de Efésios capítulo 5, verso 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa palavra até aqui, nós queremos refletir um pouquinho nessa palavra que Deus traz a nós. Uma das coisas eu quero introduzir, o tema de hoje tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai responder essa pergunta: como eu sou cheio do Espírito Santo? E quais são as implicações de ser cheio do Espírito Santo? Eu quero introduzir essa temática dizendo que toda pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus, ou ela desenvolve uma vida madura e equilibrada, ou ela precisa rever o seu relacionamento com Deus. Toda pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus, ou ela tem uma vida madura e equilibrada, ou ela tem que rever o seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, se nós analisarmos os nossos relacionamentos interpessoais, e eles não expressam em nenhum momento mutualidade, reciprocidade, não reflete amor, empatia, não tem envolvimento emocional profundo, não são marcados por essa mutualidade, por essa graça, possivelmente estamos cultivando uma mera religiosidade. Nós falamos no início dessa série que religiosidade não transforma as pessoas. Nós falamos no início dessa série que vir à igreja não transforma as pessoas. O que transforma as pessoas é um relacionamento íntimo com Deus. Isso transforma as pessoas. Portanto, se nós dizemos que temos um relacionamento com Deus, mas isso não se reflete em maturidade nos nossos relacionamentos interpessoais, então existe algo de errado no nosso relacionamento com Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, amiga minha, isso numa cidade por onde eu passei, e ela era uma pessoa muito ativa na igreja, ela tinha vários ministérios, ela frequentava muito a igreja, mas ela estava passando por um processo de divórcio, e a sua esposa falava a mesma coisa toda vez: você está na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas você não se relaciona comigo, você não tem abertura emocional para mim, você não me ouve, você não é empático com a minha dor, você não me recebe, você não conversa comigo, nós não temos tempo de qualidade, você pensa o tempo todo na igreja. Se nós buscamos um relacionamento profundo com Deus, mas nós olhamos o nosso casamento, não vai bem, eu não tenho amizades profundas, pessoas que eu posso contar, pessoas que eu abro o coração, existe algo de errado no nosso relacionamento com Deus. Um estudo da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, verificou, olha que interessante isso, que é necessário 50 horas para que a gente tenha um processo de sociabilização, que a gente começa a conhecer alguém, 50 horas. E ele disse que, nessa pesquisa, que você precisa de 200 horas
para partir de um conhecimento de alguém para uma amizade significativa. Eu não sou muito bom em matemática, mas como eu me preparei para essa pregação, eu tirei um tempinho e eu compilei que a gente precisa de 3 horas semanais para poder, ao longo de um ano, conhecer com alguma profundidade uma pessoa. Agora a pergunta é: você tira 3 horas semanais com alguém nos seus relacionamentos? Você separa 3 horas da sua semana para se relacionar com alguém? Eu não vou nem fazer essa pergunta para os familiares, porque daí é sacanagem. 3 horas de qualidade, 3 horas de escuta ativa, 3 horas de reciprocidade, 3 horas onde você cresce junto. E olha que 3 horas semanais é muito pouco. Por isso, a amizade profunda, ela não é acidental, requer esforço e dedicação. Ao analisar rapidamente os relacionamentos que você tem mantido, quantos amigos de bate-pronto você poderia descrever que são grandes amigos? Deixa eu falar uma pergunta que eu nem pensei. Quantos amigos você tem conseguido manter na pandemia? Muitas vezes a gente diz que a dificuldade de integração numa comunidade de fé, ela se dá por culpa da instituição. A instituição não se esforça para nos integrar entre si. A minha pergunta é: será que os relacionamentos que nós mantemos de maneira rasa e superficial é porque nós temos um problema com a instituição que não nos ajuda? Ou é um problema de imaturidade de vida? É um problema de imaturidade pessoal? É um problema de imaturidade espiritual? É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a palavra de Deus fala. Quando o apóstolo Paulo aqui ele enfatiza a respeito do ser cheio do Espírito Santo, ele começa o trecho dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E ele está falando numa implicação comunitária em relacionamentos. Tenham cuidado da forma como vocês estabelecem relacionamentos, que sejam relacionamentos marcados. Ele fala sabedoria, é necessário sabedoria para desenvolver relacionamentos. Não basta a gente saber algo sobre Jesus, não basta a gente saber algo sobre a palavra, se nós não temos uma comunhão com Deus. E aí o apóstolo Paulo ele acrescenta ainda mais um elemento, que é a comunhão com as outras pessoas. É como se nós tivéssemos um avião com 2 asas. Não nos sustenta o voo se nós só temos o relacionamento com Deus. Nós precisamos do relacionamento com outras pessoas que creem no Senhor Jesus. E da mesma forma, não adianta só ter muitas amizades e não ter comunhão com Deus. Vai nos faltar e a gente não vai ter equilíbrio para passar pelos desafios da vida. Nós já compartilhamos na mensagem passada a respeito do problema que nós encontramos da carne, ou seja, a nossa natureza humana que milita, que briga, que conflitua com o Espírito. Ou seja, a satisfação da nossa carne ou a nossa natureza, ou o que seja, o que a gente não se esforça, nos leva gradativamente a rupturas de amizade, rupturas de relacionamentos, rupturas familiares. Agora, o relacionamento com Deus nos leva à reconciliação, nos leva a um aprofundamento, nos leva ao perdão, nos leva a um ambiente mais profundo, onde eu me descubro, onde eu descubro o outro e aonde a gente passa a caminhar juntos. Quem sabe algo mais sobrenatural que Deus pode fazer nas nossas vidas seja exatamente isso. Pessoas totalmente diferentes que conseguem viver em unidade. Isso só pode ser coisa de Deus. Porque aonde tem 2 pessoas, tem 3 ideias.
Impressionante como a gente tem a capacidade, como ser humano, de discordar um do outro, e ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente ainda está mais insensível ao outro, mais intolerante ao outro, e quem sabe mais fechados em si mesmos. Eu sei, e eu tenho vivido esse conflito, como vocês têm vivido esse conflito, até onde eu consigo estabelecer relacionamentos na pandemia, com cuidado, com responsabilidade, mas a verdade é, se nós nos acostumarmos com o jeito que nós estamos vivendo, ou a maioria de nós estamos vivendo, enclausurados, fechados em nós mesmos, o que restará das nossas amizades? O que restará da nossa comunhão como igreja, sem convívio, sem relacionamento, sem reciprocidade, sem comunhão de alma? Por isso que no meio desse trecho que nós lemos, fala a respeito do ser cheio do Espírito Santo. E durante um tempo eu ficava me perguntando por que o apóstolo Paulo coloca um comparativo meio forçado aos meus olhos. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios pelo Espírito Santo. Né? Para que esse negócio do vinho? Né? E eu comecei a pensar que, de fato, a embriaguez ou o abuso do álcool nos leva a um desequilíbrio emocional. O abuso do álcool nos tira o senso das coisas, né? Por isso que algumas pessoas que estão sob a influência do álcool se tornam pessoas violentas. Por isso que pessoas com a influência do álcool, elas não devem dirigir porque elas perdem reflexo, porque elas não têm total controle sobre as suas atitudes, sobre os seus atos. E olha que interessante, que a comparação com o Espírito Santo é exatamente nesse sentido. Ele está falando que o relacionamento com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, ou ser liderado, governado pelo Espírito Santo, não significa que a gente vai viver de uma forma descontrolada. Pelo contrário, a gente vai viver com sensatez, com prudência, com equilíbrio, com sabedoria. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é conduzida a viver a vontade de Deus, se torna alguém mais parecida com Jesus. O Espírito Santo de Deus nos transforma dia após dia, a nos tornar mais parecidos com Jesus, com o caráter de Jesus, com o amor de Jesus, com a mentalidade de Jesus. A Bíblia diz, quando fala sobre o Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ela fala que nós temos a mente de Cristo. A mentalidade de Jesus nos é dada por meio do Espírito Santo. Isso é algo incrível que Deus nos concede. E eu quero trazer uma outra palavra também no contexto de Efésios, mas Efésios capítulo 3, se você pode ir comigo, no verso 16, o apóstolo Paulo faz uma oração extremamente importante por essa igreja. E ele ora algo que para mim tem a ver com essas duas asas do avião que eu havia falado. E ele ora o seguinte, ele começa antes, mas eu leio a partir do verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo ora por esses irmãos, é para que eles sejam fortalecidos por meio do Espírito. Isso significa, em primeiro lugar, que você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Você não depende de pastor, você não depende de um líder de pequeno grupo, você não depende de vídeos na internet ou de livro, você é responsável pelo seu progresso na fé. Você precisa desejar Deus, você precisa desejar a palavra. Eu estava conversando com o West antes do culto aqui, a gente está desenvolvendo algumas coisas do material de pequeno grupo, e eu falei para o West, agora a mentalidade é que além do material do pequeno grupo, vai ter um material para as pessoas se prepararem para o encontro. Então elas vão interagir com o texto bíblico, elas vão interagir com perguntas, elas vão orar em cima daquilo, e vão chegar voando no encontro do pequeno grupo, para conversar, para debater, para compartilhar, e nós chegamos na mesma conclusão.
Para a pessoa que não quer crescer, não importa ter material de preparo. Para a pessoa que não quer crescer, não importa ter algo a mais para ler, porque ela não vai ler, porque ela não quer crescer. E daí ela chega no seu pequeno grupo, não entende a palavra, não fala nada, daqui a pouquinho acha que o grupo está fraco, o estudo está fraco, sai do pequeno grupo, se afasta da comunidade e diz: o problema é a comunidade. Quem sabe falta esse fortalecimento interno por meio do Espírito Santo. Existe uma sede, e essa sede é causada pelo Espírito Santo de Deus. Foi assim na minha vida. Compartilhei no domingo passado que em determinado momento eu entendi e eu compreendi a salvação em Jesus, e eu me senti amado por Deus, mas eu passei por um período muito de religiosidade, onde eu tinha uma disciplina de leitura bíblica, eu tinha uma disciplina para ler livros cristãos, mas isso não fluía, faltava algo, era muito penoso, era difícil. Mas essa responsabilidade pessoal tem a ver com uma fome gerada pelo Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui, ele ora para que Deus faça isso na vida deles. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito. E ele continua, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Olha o que ele diz agora, queridos: oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. E ele conclui, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Como? Que ele fortaleça o íntimo por meio do Espírito, mas que a gente discirna ou conheça com profundidade o amor de Deus. Como? Juntamente com todos os santos. E santos aqui são as pessoas que creem, são a igreja. Você é fortalecido no seu íntimo, mas você é conduzido para a comunhão, para o relacionamento com outras pessoas, onde você experimenta amor de verdade, onde você experimenta amor com profundidade, porque é no contexto dos relacionamentos que a gente pode experimentar aceitação, cuidado, perdão, graça, bondade. Mas a maioria de nós cresceu, quem sabe, com algumas marcas na vida, marcas de rejeição, marcas de medo do que pode acontecer de eu abrir o meu coração e ser vulnerável para alguém, e esse alguém me rejeitar, não me aceitar. Só que quando você reage dessa forma, protegendo o seu próprio coração, você impede de experimentar algo profundo de Deus, por medo. Medo paralisa. O amor de Deus nos libera para amar. E quando você tem uma atitude de amor, ou uma atitude de aceitação, você atrai esse tipo de relacionamento. E eu posso dizer, de maneira testemunhal para os irmãos, que não houve outro lugar, a não ser a igreja, que eu experimentei esse amor profundo de aceitação. Na verdade, em grande medida, o meu chamado como pastor está ligado ao que eu experimentei na igreja. Amor profundo de pessoas. Não se importar pela minha vida, e não por aquilo que eu poderia oferecer. Se importar com a minha presença, não por aquilo que eu poderia oferecer. Me convidar para tomar um café em casa, não porque eu pudesse oferecer, simplesmente por amor. E quando nós somos amados com esse amor de Cristo através de pessoas, aí a igreja local passa a fazer sentido. Aí você sai desse fechamento em si mesmo, das suas casas, e passa a desejar comunhão com outras pessoas. Num certo momento, algumas pessoas haviam falado para mim: Bruno, não me senti acolhido quando vim na comunidade do Redentor. Daí eu perguntei para essa pessoa: e quanto você estava aberto para ser acolhido?
Nós temos os irmãos da recepção aí. E os irmãos da recepção fazem de tudo, né? Agora não dá para abraçar, né, Cris? Mas dá vontade, né? Abraça com os olhos, assim, eu faço assim, né? Mas abraça, acolhe, fala e tal. Mas o irmão fica ali, né? Chega no culto atrasado, senta, sai do culto antes. Não me senti acolhido. Mas o quanto você quer se sentir acolhido, fica passeando no meio da igreja, fica assim, pois estou aí, né? Daqui a pouco um cola em você, começa a conversar. Agora, se você sair antes, chega depois, então, aí fica difícil de você desenvolver algum tipo de relacionamento. Quando você está aberto para relacionamentos, esses relacionamentos gradativamente, eles vão acontecendo. Você pode chegar à igreja por meio da palavra que tocou você. Quem sabe você que está assistindo pela internet, você vê isso, fui tocado por uma palavra. Veio um irmão aí, se tornou membro da Comunidade do Redentor, porque estava ouvindo os devocionais da Comunidade do Redentor na internet. Agora, quem sabe você pode chegar dessa forma, mas você só vai ficar se você experimentar amor de verdade. Porque se você não experimentar amor de verdade, qual diferença faz em escutar um devocional da Redentor ou de qualquer outra igreja? É Bíblia, palavra. Agora, o que faz você congregar no lugar tem a ver com as pessoas. Tem a ver com as pessoas. Então, até certo ponto, vale esse slogan que às vezes a gente usa. Não, mas eu não estou lá pelas pessoas, eu estou lá pela palavra. Até certo ponto, vale isso. Mas tem um certo ponto, meu amigo, que ou você desenvolve comunhão profunda com pessoas, ou você precisa encontrar uma igreja que te acolha. É importante a gente salientar sobre essa perspectiva de ser cheio do Espírito Santo, ou ter uma vida cheia do Espírito, que ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que ser cheio de Jesus, cheio da presença de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz, fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Profundidade do Espírito Santo, essa vida cheia da presença de Deus. Uma presença menor de nós mesmos e uma presença maior de Deus em nós. Necessariamente, isso é algo muito bonito na fé, que necessariamente quando a gente dá espaço para Deus governar a nossa vida, a gente tem que dar liberdade para Ele, a gente tem que deixar Ele sentar no trono da nossa vida e dar liberdade para Ele. Agora, o verso 18, eu quero enfatizar esse verso 18, que diz, deixem-se ser cheios do Espírito Santo. Essa palavra, o verbo está no imperativo, por isso é desejo de Deus que toda pessoa seja cheia do Espírito Santo. Nós falamos disso longamente em outras mensagens, Atos tem vários textos, vários outros textos do Novo Testamento falam sobre isso. Segundo lugar, o verbo está na terceira pessoa do plural, isso significa que o Espírito Santo é para todas as pessoas que creem. Nós já olhamos isso também, a promessa do profeta Joel, que chegaria um tempo que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas, e esse tempo chegou em Pentecostes. Terceiro lugar, ela está na voz passiva, isso significa que nós sofremos a ação de Deus em nós. Não sou eu que me encho, mas é Deus que enche a minha vida. A palavra em Romanos 5:5 diz que Deus derramou o seu amor por nós, por meio do Espírito. Por último, o verbo está no presente contínuo, ele quer nos encher hoje e sempre. Palavra de João, capítulo 7, 37, fala, aquele que tiver sede, beba, e rios fluirão do seu interior. Palavra de Jesus, falando a respeito do Espírito Santo. Ação de Deus de nos encher do seu Espírito tem o objetivo de oferecer a vida de Cristo em nós, exercida na comunidade. A presença de Deus flui através de nós. Eu quero terminar essa mensagem com uma questão prática das implicações
dessa mensagem para nós. No próprio texto exposto, a palavra, no início ali, verso 15, 16 e 17, ela fala que o ser cheio do Espírito Santo está no contexto dos relacionamentos e da comunidade. E no versos 19, 20 e 21, coloca algumas implicações dessa mensagem. Em primeiro lugar, e na verdade é um ponto só, quando o Espírito Santo, ou quando uma comunidade, ela experimenta o agir do Espírito Santo na sua vida, nos seus relacionamentos, ela experimenta o que eu quis chamar aqui de cultura de discipulado. O que é uma cultura de discipulado? A cultura de discipulado é uma comunidade que entendeu a sua responsabilidade em relação ao outro. Não é uma comunidade consumista, não é uma comunidade que pensa na igreja em como pode usufruir da igreja, mas pensa na igreja em como pode servir as pessoas. Discipulado é uma caminhada intencional com outra pessoa, com o objetivo de formar Cristo no outro. Trata-se de uma transmissão de vida mais do que uma transmissão de conteúdo da fé. É preciso ser um discípulo de Jesus para fazer um discípulo de Jesus. E por isso, em primeiro lugar, a respeito da cultura de discipulado, inserida nesse texto, que todos nós somos protagonistas. Todos nós somos protagonistas nesse processo. Não é o pastor o único envolvido com isso, não é um líder, não é um presbítero, mas isso tem a ver com a igreja, isso tem a ver com aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que o apóstolo Pedro, de uma maneira muito vívida, ele fala que nós devemos ser como crianças recém-nascidas, que desejam de coração leite espiritual puro, para que por meio dele nós cresçamos para a salvação, já que a gente tem provado que o Senhor é bom. Em Efésios nós lemos isso, ele diz ali, falando entre si, com salmos e hinos e cânticos espirituais, falando entre si, é algo recíproco, não é algo unilateral. Não são os irmãos do louvor que estão cantando salmos, mas a gente deve encorajar um ao outro, a gente deve transmitir a palavra, nós devemos orar uns pelos outros, a gente deve se importar uns pelos outros. Eu acho tão bonito, um dos movimentos que está acontecendo na igreja é um movimento de ligação para as pessoas mais velhas. Isso é muito bonito, porque a pessoa recebe uma ligação, ela recebe uma ligação carinhosa, alguém que se importa, ora por ela e transmite a palavra. Quem sabe naquele momento não é o pastor fazendo isso, mas são pessoas que creem no Senhor Jesus, que entenderam que ela é responsável pelo outro. Eu acho tão bonito isso, gente, que na igreja, todo mundo tem o mesmo nível, né? O pastor só está em cima dessa plataforma aqui para ser melhor ouvido, mas todo mundo está no mesmo nível. Eu lembro uma vez, no curso Alfa, a minha igreja local, no curso Alfa é muito costume desse curso convidar muitas pessoas que não são cristãs, né? E aí uma das pessoas chegou no curso Alfa e quem recebeu ela para dar boas-vindas foi o chefe dela, né? O CEO da empresa, né? Eu estava recebendo lá, ajeitando as cadeiras, CEO ajeitando cadeiras, porque na igreja todo mundo é protagonista, na igreja todo mundo serve, né? Na igreja não é como um jogo de futebol, que 22 jogam e 40 mil assistem. O que eu faço aqui na frente é 1% do que Deus quer que a gente faça na cidade. Se o ministério de Deus se resumisse ao que o pastor faz, coitado do reino de Deus. Nós somos uma igreja viva, por isso falando uns com os outros. Alguns especialistas apontam que a maioria das igrejas são edificadas por 20% dos seus membros. 20% dos membros da maioria das igrejas servem, atuam, e não em cargo, não em ministério específico, mas se sentem pertencentes e chamados a fazer algo no reino de Deus.
e 80% da membresia assiste, consome. Uma igreja marcada pela cultura de discipulado certamente é diferente. É uma igreja que entendeu o seu chamado para fazer discípulos. Uma igreja de um amigo meu, ele contou uma história que eu achei muito pertinente para nós. Chegou um casal muito maduro na fé, que queria congregar na igreja dele. E aí, ele chegou na igreja, ele falou: pastor, então, eu estou aí, eu quero servir, eu quero estar em algum ministério, tem algum ministério que eu posso servir? E o pastor disse: olha, nós temos alguns ministérios, não são muitos e tal, e tem bastante gente nesses ministérios, mas está vendo aquele casal lá no banco da frente? Aquele casal não tem ninguém que discipule eles. Por que você não marca para tomar café com eles e tenta desenvolver uma amizade, um relacionamento com eles, ajudando a formar Cristo neles? A tarefa da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Isso tem a ver com um relacionamento intencional para formar Cristo, para tornar aquela pessoa mais parecida com Jesus. E isso não se faz simplesmente do púlpito, isso não se faz através de programas da igreja, isso se faz através de relacionamentos intencionais. Segundo, todos estão comprometidos com o crescimento do outro. Uma comunidade que tem uma cultura de discipulado não tem consumidores, mas tem servos. A maioria das igrejas se preocupam em investir recursos para fazer programas melhores, para atrair mais as pessoas. E isso não está errado, a gente deve fazer tudo com excelência para Deus. Mas o que na prática acontece, quando nós não temos um ministério consolidado de oração, de busca por Deus, é que os membros da igreja se tornam consumidores. O louvor ali, o Felipe deixou cair o violão. Que coisa, né? Pouco atrapalhado esse Felipe. Daí, né, depois vai dizer: pô, Felipe, cuidado, né, com o instrumento, né? Daí agora no culto da noite, já a hashtag fica a dica. Culto da noite, o culto da noite não tem trabalho com crianças por causa da pandemia. Que coisa, não vou mais no culto da noite. Mentalidade de consumidor. Se aqui não tem, então eu vou para outra igreja que tenha. Mas uma cultura de discipulado diz: não tem quem faça, vou me dispor para servir. Vou servir, vou dispor os meus dons, vou fazer diferença. No time de Jesus todo mundo joga. Não é um clubinho que tem uma diretoria que alguns fazem, outros recebem. Todo mundo joga. Claro que como igreja a gente sempre vai buscar pela excelência. Claro que na igreja a gente vai treinar os voluntários para cada vez mais transmitir a mensagem do Senhor com excelência. Mas a gente precisa ter uma mentalidade de servos, não uma mentalidade de consumidores. Quero terminar, pulei algumas coisas aqui. Fica por material de apoio, tá, pessoal? Leiam material de apoio. Terceiro e último, a palavra que nós lemos termina: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E essa para mim é uma das implicações de uma cultura de discipulado, de uma igreja que vive essa cultura, que é a capacidade que nós temos de nos submeter à autoridade de outra pessoa. A maioria das pessoas, elas têm medo de ser vulnerável para outra pessoa. Nós vivemos numa cultura de competição. Nós vivemos numa cultura que nos força a estar bem o tempo todo. Como a gente fica bem o tempo todo? Escondendo quando a gente não está bem o tempo todo. Na igreja não deve ser assim. Isso deve permear a nossa vida e nossos relacionamentos através de uma cultura de prestação de contas, onde eu desenvolvo relacionamento com pessoas que eu posso abrir o meu coração e dizer as áreas que eu não estou conseguindo crescer, as áreas que eu tenho lutas, as áreas que eu estou com dificuldade. E a pessoa pode orar pela minha vida, a pessoa pode me instruir na palavra, me ligar e me encorajar a continuar vivendo
o propósito de Deus para a minha vida. Muitas vezes a gente não vive o melhor de Deus para a nossa vida, porque a gente é egoísta e vive de uma maneira isolada. Quem vive de uma maneira isolada dificilmente vai crescer no relacionamento com Jesus, porque Ele nos fortalece na intimidade com Ele e na comunhão uns com os outros. E é muito bonito isso, né? Eu não lembro qual o autor da área de liderança que fala isso, mas ele diz mais ou menos isso: eu desconfio do líder que nunca é liderado. Se uma pessoa ela só consegue liderar os outros, se uma pessoa só consegue ensinar os outros e nunca ser ensinado, existe algo de errado na postura dessa pessoa. A cultura de discipulado é uma cultura onde eu desenvolvo um coração ensinável, onde eu estou crescendo com o outro e o outro me ajuda a crescer, né? Eu tenho desenvolvido ao longo aí, acho que 2 anos e pouco, né, West? Eu não sei se o West está aí. 2 anos e pouquinho, e é impressionante, é um relacionamento mútuo. Como eu tenho crescido com o West, como eu tenho crescido com a vida dele, como ele tem me inspirado, e como eu posso também estar ajudando ele a crescer na caminhada com Jesus, no propósito que Jesus tem para a vida dele. E quando a gente não tem isso, então infelizmente, para nós, só vai vir cabelo branco, mas não vai vir sabedoria. Só vai vir idade e ruga, mas não vai vir o propósito de Deus de uma maneira clara na nossa vida, e dificilmente a gente vai viver algo, uma experiência profunda com Deus. Porque é através dessa cultura de discipulado, onde eu intencionalmente e de maneira espontânea me submeto ao outro por amor, para ser discipulado, para ser encorajado, para ser ensinado. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Linda essa expressão. É uma mutualidade, é uma jornada juntos, onde Deus vai moldando a nossa vida, onde a gente vai crescendo. Quem não tem relacionamentos de mutualidade, vai ficar paralisado pelo medo, vai ficar atrofiado pelas rejeições, e nunca vai experimentar amor de verdade, nunca vai experimentar um crescimento real com o Senhor Jesus. O desafio dessa mensagem é atender ao imperativo bíblico: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Isso passa por uma intimidade com Deus, você é responsável pelo seu relacionamento com Deus, mas isso passa por sair um pouco de casa, por ser criativo nos nossos relacionamentos e crescer em relacionamentos de mutualidade. Não tem outro jeito, não tem fórmula mágica. Que Deus possa nos ajudar nisso. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Quem sabe a gente pode se colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco, e essa canção carece que a gente fique em pé. Quero orar com você antes de anunciar as ofertas. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Você que está em casa, também faça isso, feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouquinho nos seus relacionamentos, você pensasse um pouquinho, se você tem desenvolvido relacionamentos profundos, marcados pela mutualidade, pela empatia, marcados por um envolvimento profundo emocional, se você tem dedicado tempo. Eu queria que você permitisse que Deus trouxesse ao teu coração nome de pessoas. Quem são essas pessoas? Quem sabe você tem que começar a investir de novo. Queria provocar você nessa noite, se Deus não está te levando um pouquinho a sair do conforto do sofá, debaixo da coberta, para começar a se relacionar com as pessoas de novo. Seja criativo, caminhe ao ar livre, passeie, receba no pátio, mas o que não dá
é ficar sem comunhão. O que não dá é ficar fechados em nós mesmos. Mas eu queria provocar você também a pensar se ao longo desses anos você tem cultivado uma mentalidade de consumidor. Quem sabe você tem nutrido uma lista de críticas para a sua igreja, seja ela Redentor ou outra igreja. Mas nunca pensou que você possa ser a resposta de oração de muitos e que você precisa passar da mentalidade de consumidor para servo. Quero orar por você. Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó Pai, que sobretudo no contexto da pandemia, a gente tem negligenciado os nossos relacionamentos. Senhor, alguns mais, outros menos, mas a verdade é que poderíamos dizer de uma maneira genérica que os nossos relacionamentos não são mais os mesmos. 1 ano e meio se passou, contatos se perderam. Senhor, eu quero colocar isso do fundo do meu coração, orando especificamente pela comunidade do Redentor. Senhor, gera unidade, gera relacionamentos significativos, gera um sentimento profundo de se importar uns pelos outros. Jesus nos tira da acomodação, nos faz nos movimentar, com um desejo profundo de ligar, de mandar mensagem, de contemplar, Senhor, um pôr do sol juntos num parque. Ajuda-nos, ó Senhor, a achar maneiras criativas, ajuda-nos a nos movimentar na direção do outro, Pai. Dá-nos a graça de encontrar pessoas que a gente possa ser vulneráveis, onde a gente pode demonstrar o lado sombrio do nosso coração e experimentar o aconchego, a aceitação e o encorajamento necessário para continuar crescendo em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver relacionamentos, ó Pai, onde o nosso amor por Ti cresce, onde o nosso amor pelos outros cresce. Ajuda-nos, Senhor, por favor, Pai, a sermos intencionais, porque relacionamentos profundos não são acidentais. Dá-nos graça, Pai, mesmo no meio da pandemia, retomando os cultos presenciais. Dá-nos graça, Senhor, para gerar esse cimento de novo, essa unidade. Como alguns irmãos antes do culto falaram para mim, que vontade de abraçar esse sentimento de comunidade, esse sentimento que em muito a pandemia nos roubou, mas que a gente não deve permitir, Senhor. Espírito Santo, encha os nossos corações da Tua presença consoladora, a Tua presença ensinadora, mas a Tua presença que nos põe em movimento e que nos torna responsáveis pela nossa caminhada, mas também nos compromete com a caminhada do outro, Pai. Eu Te louvo, Pai, pela caminhada dos pequenos grupos na comunidade do Redentor, os ministérios que têm se encontrado e que têm experimentado, Senhor, esse relacionamento recíproco e genuíno. Multiplique, Pai, o amor entre nós, multiplique a profundidade entre nós. Dá-nos graça de passarmos pela pandemia e não sermos vencidos por ela. Que o amor entre nós não se esfrie, mas só aqueça cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.